Fala, produtor, tudo bem? Pois é, estamos iniciando mais uma colheita, uma safra finalizando o ciclo, né? E estamos um pouco apreensivo com a chuva que está acontecendo na região, mas tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Assim como foi no plantio. Plantio, a gente passou um plantio com muitas perguntas: será que vamos conseguir? Será que os produtos vão chegar? Sempre aquela dúvida, aqueles anseios que todos nós sofremos, e principalmente quando a gente depende de fatores que não temos controle. Quando a gente está um negócio a céu aberto. Mas tenha certeza, nesse momento de início de safra, de colheita, que vai dar certo. Nossa região a gente sabe, a gente não perde por seca, a gente perde às vezes por excesso de chuva. Vai ter aquelas semanas que vai chover, que parece que não vão parar mais, mas elas vão passar. A gente sabe que tem as semanas, os dias que invernam e a gente fica agoniado dentro da lavoura, em casa para dormir. Quando vai dormir, do nada vem um pancadão de chuva e será que não vai passar? Começar a olhar soja, ter que tomar decisões, às vezes, de entrar na lavoura colhendo com uma umidade alta, mas são decisões de coragem, coragem que te trouxeram até aqui, coragens que fizeram você sair dos lugares onde vocês moravam antes para vir explorar essas regiões que, graças a Deus, são abençoadas por isso, pelo clima que nos trouxe até aqui. Então, tenha tranquilidade, enfrente esses momentos, eles vão passar, eles fazem parte da nossa região, cuidem, claro, sempre, né, para ser o mais eficiente possível. A gente vem agora, né, num momento aí que a guerra acontecendo entre Irã, Estados Unidos e Israel, e estamos com essa dúvida: o que será que vai faltar combustível? A que preço vai, vai ficar o combustível? Então, bem na hora da colheita, né, que fizemos tudo certinho, conseguimos fazer uma boa estabelecimento de lavoura, apesar de todas as dificuldades que tivemos esse ano, as lavouras estão com um potencial produtivo muito bom. A gente tem visto as lavouras com um potencial produtivo melhor que o ano passado. E sim, temos que ter produção para passar por esse momento de dificuldade. É só assim que a gente vai conseguir, né? É claro, cada vez sendo mais eficiente em todos os processos, mas com produção fica mais fácil. Eu acredito que a gente, dentro do crédito rural, a gente vai começar a ter uma curva de baixa dos juros. A gente tem agora, no dia 18 de março, uma nova reunião do Copom, né, onde há a expectativa de um corte. E o início, mais importante, não é só o corte, o quanto vai ser esse corte da taxa de juros, mas que o início da tendência de corte de juros. O Banco Central vem há um bom tempo elevando os juros e depois agora mantendo esses juros, e agora a gente percebe o início vai ser muito importante para o mercado, essa sinalização do início de corte de juros, e é o que a gente espera para, para o decorrer do resto do ano, que a cada 40 dias o Copom realiza essas reuniões, sempre coincidindo com a super quarta, né, que tem as quarta-feiras do Fed americano, que também deve cortar juros. Já tem a guerra, quem sabe impacta, né, por ele estar envolvido diretamente, impacta um pouco mais lá, e por isso não tenha o corte nos Estados Unidos, mas o Brasil, sim, o Banco Central, como sinalizou na última ata, deve sim cortar esse juro. E a gente percebe que isso vai ocorrer porque os bancos eles tentam prever, né? Os bancos, os fundos de investimento que a gente trabalha, eles sempre tentam prever, eles têm as consultorias deles, prever o que vai acontecer, trabalhar com antecedência. E a gente já está percebendo nos bancos uma diminuição dos juros. A gente hoje está conseguindo cotações de juro aí a faixa de 11%. Ah, é caro ainda? Cara, é caro, mas é dentro de uma Selic de 15, 14,5, que a gente já pode falar, é bem abaixo, e um recurso controlado a 14%, que é limitado a 3 milhões por CPF, e um Pronamp, que é 1,5 milhão de custeio por CPF, que está hoje 10, é uma realidade. Nós temos as linhas de fomento, que aí através do Banco da Amazônia também, né, trabalhando na faixa de 9,3, né, com bônus de adimplência, mas o que a gente percebe que os bancos estão bem moderados, os fundos de investimento estão bem conservadores quanto aos seus limites, não estão querendo muito aumentar a exposição, mas que não há aquele corte
que a gente percebeu, houve um corte de limite, o banco cortou o limite. Não, o banco reajustou, né? O banco olhou com uma lupa maior e começou a ficar muito preocupado com o seu crédito, porque começou a surgir renegociações e, né, e vários problemas, e dentro disso o endividamento, às vezes, a gente percebia que não era o real. A gente não conseguia passar a real situação do produtor, porque a gente não sabe o quanto que ele deve na rua, que a gente fala, né, quanto deve numa revenda, quanto que ele está devendo dentro do mercado financeiro de forma correta. Então, você começou a usar uma margem de erro, e por causa dessas situações. Mas não, a própria melhora nos preços da arroba do boi, mostrando que um boi que estava em julho de 2024 com preço ruim, que a gente comentou, está em outro vídeo aí, o bezerro a 7,50, vaca gorda a 6,60, e hoje o bezerro está 14 com tendência de alta, e a vaca gorda 10,40, 10,50, mostra que os preços podem voltar e vão voltar. Eu tenho certeza disso, a gente tem convicção. São os ciclos que acontecem e eles vão voltar como aconteceu na pecuária, vai acontecer no agro, né? Aqueles preços que a gente já conseguiu bater lá os seus R$ 200, se a soja já chegou um dia lá, é sinal que ela pode voltar, ela já rompeu essa barreira aí e ela deve voltar e com a volta, né? Se você imaginar aí, se você conseguir vender uma soja 30, R$ 40 a mais por saco, todo o teu cenário muda bastante. E eu acredito que isso vai acontecer, não sei se vai ser para a safra 27, 28, a gente tem essa expectativa que isso aconteça para essa safra, mas o mais importante é que você se mantenha no negócio e se mantenha com crédito, preserve seu crédito, porque você tendo credibilidade, tendo crédito, estando perto de boas pessoas, de bons parceiros, você enfrenta isso aqui e você vai enfrentar esse momento de dificuldade. A agricultura ainda está, a gente está aí com uma safra, com os preços da soja caindo, e tem alguns momentos, né? E tem que aproveitar esses momentos, faça um trava, não trave os seus custos, trave e conheça qual que é o seu custo para fazer margem, para tentar fazer margem, nem que seja margem apertada. Trabalhe as alternativas que tem. Hoje nós temos como travar Chicago, trabalhar dólar, travar prêmio. Usem os componentes para poder estar conhecendo melhor o mercado. Procurem profissionais na área, pessoas que vocês possam confiar, que tenham um bom histórico, para vocês poder estar fazendo esse travamento, para achar alternativa para poder pegar um pouquinho melhor o valor da soja e assim ter uma rentabilidade, segurar por menos um pouco de lucro dentro da atividade que está tão difícil. Também temos que tomar a decisão agora da safrinha, né? A ureia subiu, está difícil conseguir fertilizantes, a gente não sabe até quando que as chuvas vão iniciar, existe uma previsão das chuvas de um El Niño a partir de maio, e com isso um corte das chuvas um pouco mais cedo, mas são tudo previsões. Quando a gente fala de clima, principalmente a partir de 72 horas, é previsão, de uma hora para outra muda. Como é o mercado de uma hora para outra muda. Nós amanhecemos o início de março, num sábado, do dia 28 de fevereiro, com uma guerra, que o pessoal imaginava que poderia acontecer, mas não acreditavam. E numa madrugada uma guerra se estourou. E o mundo vai viver sempre assim, o mundo sempre viveu em guerra. Sempre vai ter guerra, sempre vai ter alternância de governos, e isso faz parte do mundo desde que ele existe. E nós temos que fazer a nossa parte é fazer aquilo que a gente faz bem feito, que é produzir naquilo que é o nosso propósito, seguir esse propósito, custe o que custar, seguir sempre fazendo o certo, o correto, as coisas, mostrando, sempre pedindo para seguir o melhor caminho. E é isso que vai nos levar adiante, vai fazer com que nós rompemos barreiras, passando dificuldade, porque depois da tempestade vem a calmaria, depois da calmaria vem a abundância. Então estejam preparados para os tempos de abundância, estejam dentro do negócio. O objetivo hoje para você, produtor, para todos nós na nossa região, para você que já iniciou a colheita, você que vai iniciar a colheita, vai dar tudo certo. Vamos colher, vamos ter uma boa safra. Cuidem, não percam tempo, cuidem dos seus parceiros, colhedores, se a colheita do colhedor está tudo certo.
as estradas estão... Agora é difícil porque choveu bastante, vem chovendo bastante, mas que você consegue os seus parceiros também para onde você vai entregar, né, a soja, mas que vai ter dias tenebrosos, vai ter dias que vão chover bastante, vai ter, sempre teve. É, quando não tem, que foge da realidade da nossa região. Mas eles vão passar e nós vamos conseguir ter uma boa safra, vão cuidando muito a questão dos seus custos, fazendo sua relação de troca. Tentem ser o mais, e eu sei que vocês tentam isso, mas o mais eficiente possível. Contem conosco, nos procurem, né? Vamos buscar um crédito, vamos buscar uma alternativa para você não precisar vender aquela soja ou pegar um recurso, às vezes com juro mais caro, porque tem que terminar a revisão da colhedora, porque tem que adiantar o dinheiro para o pessoal do frete, porque precisa comprar óleo diesel. Tenham eficiência, não faça um negócio às pressas, nos procure, a gente está à disposição, vamos verificar o que tem, vamos achar alternativa, porque às vezes o mais fácil não é o melhor caminho. Então a gente tem que ver o que cabe, o que a gente pode organizar e planejar para conseguir ter um custo efetivo do dinheiro mais em conta para você. Tudo é importante, qualquer centavo hoje faz diferença, qualquer centavo pode mudar o jogo e para a gente principalmente se manter dentro do jogo. Então uma boa safra, uma boa colheita, que consiga fazer o máximo possível de safrinha com responsabilidade, né? A gente sabe aí que a safrinha, acho que nossa região aí até 15 de abril aqui para Paragominas, 31 de março para a região de Dom Eliseu, são safrinhas bem mais garantidas e após dessa data já começa a se aumentar o risco e daí já é uma cultura que a gente tem de risco, né? Mas é uma cultura que tende a otimizar muito mão de obra, maquinário, que entra uma receita numa época diferente, vem os pingados, que seja pelo milho, pelo sorgo, pelo gergelim, pela uma integração lavoura-pecuária que tem crescido bastante aqui, então cubram seus solos, é muito importante nós manter os solos cobertos. Eu sempre brinco, né, com o pessoal, não deixem o solo careca no inverno, no verão, né? Um verão, um sol de 40 graus e um careca num sol de 40 graus sofre. Agora um cabeludo não tanto. O cabeludo dá piolho, vai dar lente, o careca não dá. Então assim, por que a gente usa essa lógica? Mantenha os seus solos cobertos. Dá para fazer hoje, a gente usa a partir ali na quarta fungicida, já está fazendo cobertura com braquiárias. As braquiárias têm um poder, uma eficiência muito bacana de reciclagem de nutriente. O sistema radicular, a gente olha muito, mas ela não fechou o solo, mas quanto que essa raiz está trabalhando para descompactar o solo, para buscar água, e junto com a água que a raiz está buscando, está trazendo nutriente para cima, criando uma estrutura de solo, porque a gente vai viver uma próxima safra com dificuldade, né? Se não mudar o cenário aí dos fertilizantes, e difícil de fazer adubações mais pesadas que nós sempre fomos acostumados a fazer. Então a gente vai ter que buscar alternativas e seja elas, acho que a braquiária, e se continuar chovendo, fazer uma integração lavoura-pecuária, mas principalmente a braquiária aí, milheto, outros capins, para poder fazer essa cobertura de solo e estrutura, né, de solo, a gente consiga também, com biológicos, outros manejos, melhorar a microatividade, a atividade microbiana do solo, né, para poder sim começar a trabalhar com plantio direto de verdade, que tenha cobertura. Claro que daí isso aí, nós somos especialistas em crédito rural, né, sou um técnico agropecuário, engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, apaixonado por produção, pelo solo, para cima de tudo, né? Nossa base é onde que nós vivemos em cima, né? Até nossa partida, daí infelizmente depois vamos para baixo dele, mas enquanto isso nós temos aqui em cima e nós temos que cuidar muito do nosso solo. O solo é base de tudo e façam com isso dele nesse cuidado, nesse momento, deixem ele coberto. Tente fazer, mas com responsabilidade. Não vá arriscar a safrinha de vocês por causa de querendo ter receita, porque às vezes a gente começa a safrinha com ótimas produtividades e no final a média dá ruim porque teve umas produtividades no final que foram muito aquém do desejado e o que vale a média final.
Não adianta eu produzir 80 de milho no início e 40 ou 20 no final, né? O que vai valer é a média final. Então, tenham responsabilidade, saibam até onde ir. Tente usar manejos de antecipação, que é o uso de braquiária através de drone, né? O drone para destruição de capim está indo muito bem. A aviação agrícola, que é semeadura na soja ali logo após a quarta fungicida, para vocês poderem manter seus solos cobertos e quem sabe até surja a oportunidade durante o verão, que são nas parcerias aí com os pecuaristas, para nós, se houver ter um verão um pouco mais extenso, não sofrer tanto, né? Não deixar os animais sofrer tanto, porque teremos ali como fazer uma receita extra no solo. E sim, além da receita, ela serve, é um excelente condicionador de solo, a braquiária, reciclador de potássio, e são inúmeros os benefícios que ela traz para nós, tá bom? Mas uma boa safra, uma boa colheita, contem conosco, estamos aqui nas horas boas, nas horas ruins, precisar vir tomar um chimarrão, conversar, trocar ideia, ligar, estou sempre à disposição, sim, para nós estarmos nos ajudando e poder enfrentar esse momento que é um pouco mais difícil, né? Principalmente quando a gente fala na agricultura. Um abraço e tudo de bom.